O Demori, fica claro de entender por que é que o Vorcaro, na ocasião, agora mesmo, tá, se conduz de forma a dizer que ele quer, abre e fecha aspas, tá? Me perdoem, mandar dar um pau no jornalista, se referindo ao Lauro Jardim, e que tem que armar um tipo de assalto para mandar quebrar todos os dentes dele. Isso fica muito claro que se trata tem uma dimensão mafiosa. Sim. Não tem como negar isso. Se você está tratando com alguém Máfia. que utiliza esse tipo de recurso como elemento válido, para dizer, olha, se você discordar de mim, eu vou mandar quebrar os seus dentes. Pode imaginar que isso é uma postura mafiosa. Mas o que é super interessante, Vivian, para te passar dessa questão, é que durante sempre, na história da nossa república, a gente associou crime organizado a moleque que fica plantado de pistola fazendo vapor para o tráfico de drogas. O que a gente está descobrindo, sobretudo a partir da denúncia do Mauro Matosinho, mas através desse trabalho maravilhoso de jornalismo investigativo do VM Costa, da Alice Maciel, capitaneado pelo Demori, é que a coisa é muito mais profunda. E que o crime organizado não lida só com tráfico de droga, controle de território, controle de gás, gatunete e esse tipo de coisa. O grosso do crime organizado é fraudar Ana. bilhões Obrigado, em ativos financeiros, mexer com previdência de velhinho e, no mais das vezes, curtir boas festas em iates. Leiam depois a matéria do William De Luca, vocês vão entender na prática. É muito boa a matéria do William para entender na prática como é que essa gente vive. Por isso que eu insisto na aula de sociologia, Vivian. Nos barcos, nas festas, champanhe, gastar 10, 20, 30 milhões de reais numa única noite. Você sabe por que esses caras fazem isso? Porque o dinheiro vem de forma fácil. Porque eles estão lesando milhões de brasileiros que ficam sem recursos para fazer a manutenção da própria subsistência, Vivian. É a pontinha do iceberg, pelo jeito, o que a gente tem até agora. E nesse último vídeo que eu trago para vocês agora, a gente vai falar sobre os documentos que comprovam que Oliver Ortiz, o traficante espanhol, está por trás da aquisição do Master. Vamos acompanhar. Como é possível provar que Daniel Vorcaro tem essas pessoas por trás da operação de compra do Banco Máximo? Através dos contratos de compra e venda e dos registros nos cartórios de registro de imóveis, pelo meio do qual os recursos de origem fria foram esquentados. Você está querendo dizer que pelo menos parte do dinheiro que foi utilizado para comprar o Banco Máxima veio do tráfico de drogas? A parte que é possível se enxergar no Brasil é bastante provável que tenha origem na aplicação desses recursos por meio de permuta de terrenos em troca de cotas de fundo, que depois foram supervalorizados, mas que tinham como beneficiário final Oliver Ortiz. Por que você decidiu contar essa história? Eu trabalho há diversos anos no mercado financeiro de capitais, em instituições as mais variadas, nacionais e internacionais. Nas instituições onde eu trabalhei, eu tive a oportunidade de ter contato direto com a área de estruturação e administração de fundos de investimento. Tive a oportunidade de trabalhar com diversas pessoas consideradas como os papas dentro desta linha de negócio. Eu quero ajudar o curso das investigações a encontrarem a pessoa que, se é que existe um grande chefe, eles capo, que estão atribuindo ao Daniel Vorcaro, que se perceba que Daniel Vorcaro ele é uma pessoa bastante limitada em arquitetar toda essa operação. A operação foi arquitetada por Benjamin Botelho de Almeida e os recursos que foram utilizados pertenciam a Oliver Ortiz, que é o traficante internacional. Isso é fundamental, tá, gente? É importante saber quem é o Daniel Vorcaro. Muito boa essa matéria aqui. Bem interessante. A se comprovar, claro, mas legal que os interesses que existem... Porque, gente, o mercado financeiro é isso. Ele manieta muita coisa. E, repito, furo da Mônica Bergamo, Viviane Barça de Moraes não recebeu 130 milhões. Não recebeu. O que ela recebeu de dinheiro
na defesa do Master foi repartido com 15 advogados e subcontratado os outros escritórios. Está na nota oficial da esposa do Xandão. Nacional. A gente trouxe essa entrevista exclusiva com essa fonte que pediu anonimato, obviamente, por isso a gente transformou a voz e tudo mais, temendo pela própria vida e a vida da família. A gente dividiu em 4 partes. E a gente preparou aqui também, para dar uma resumida e ouvir todos os envolvidos aqui na investigação, uma linha do tempo para entender como é que se deu essa formação da possível organização criminosa que atuava dentro do sistema financeiro no Brasil com offshores. Então, vou pedir para vocês prestarem atenção nessa linha do tempo. Vamos lá. A linha do tempo do Império Vorcaro, gente. 2015, ele começaria a negociar a compra do Banco Máxima, intermediado pelo Benjamin Botelho de Almeida. 2 anos depois, 2017, ele fecha a compra do Máxima. Fundos teriam dinheiro do traficante Oliver Ortiz. Em 2019, o Banco Central autoriza a transferência do controle do Banco Máxima para Vorcaro. Aí, em 21, o Banco Máxima é renomeado de Banco Master. 3 anos depois, em 2024, o Banco Central dá 6 meses para o Banco Master colocar as contas em ordem. 2025, a gente está falando do ano passado. A Polícia Federal deflagra a Operação Compliance Zero. A Polícia Federal prende Vorcaro pela primeira vez. O Banco Central liquida o Banco Master. Esse ano, 26, Vorcaro é preso pela segunda vez. E entre os motivos, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Agora eu quero trazer para vocês o histórico do traficante Oliver Ortiz, um espanhol de 48 anos de idade que vive há 17 no Brasil. Quem é ele? Quem é o homem do dinheiro? Oliver Ortiz de Zarate Martim, 48 anos, é espanhol, vive no Brasil desde 2009. Ele é dono de triplex de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Foi preso em 2013 por tráfico. A Polícia Federal apreendeu 20 milhões em bens, tem ligações com cartéis colombianos e lavagem de dinheiro. Tem mais, gente, uma outra arte que a gente preparou aqui, que eu quero mostrar para vocês, que aí a gente conta a trajetória do Benjamin Botelho, que é apontado pela nossa fonte como o cérebro de tudo. Quem é, então, o cabeça das operações do Master? É o Benjamin Botelho de Almeida, que tem 79 anos, ele é o empresário do setor financeiro, é investigado por gestão fraudulenta, evasão de dívidas e lavagem de dinheiro e apontado pela Polícia Federal como sócio oculto do Vorcaro no Banco Master. Flávio? Lembrar que o Oliver já tem condenação no Brasil, né? Ele foi condenado a 16 anos de prisão por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. E no ano passado a Polícia Federal o notificou de que ele seria expulso do Brasil. A gente está ainda checando essa informação se ele está no Brasil ainda ou voltou para a Espanha, né? E o Benjamin Botelho de Almeida, é isso, ele tem várias investigações em que aparece junto com o Daniel Vorcaro. Então, assim, essa ligação já é conhecida pelas autoridades. Roberto Campos, exato. Ele já é investigado por fraudes com Vorcaro, na CVM, na Polícia Federal, tem um processo uma ação penal sobre a operação anterior, Fundo Fake. Então, assim, na investigação atual, ele é apontado como sócio oculto do Vorcaro, o cara que estaria por trás, né, das operações do Daniel Vorcaro. E é curioso, gente, eu estava notando aqui, Demori, existe esse ímpeto de tentar criminalizar o governo, existe sim essa tentativa de tentar resumir o escândalo do Master ao STF para atacar a corte e oferir benefícios eleitorais. Coloca aqui, por favor, de novo a linha do tempo, Edu, se você puder, Edu Souza, porque eu quero mostrar uma coisa aqui, porque veja, no limite, e entendam o meu raciocínio. Aí, ó, olha aqui, Demori. Em 2015, era o segundo governo Dilma ainda, isso aqui só estava começando a negociar uma campanha. Olha tudo que acontece a partir de 2017. 99, gente, que falta de superchats, vamos lá, do Brasil, já em 2017. E o que aconteceu entre 2015 e 2017? Curioso, né? Porque aí em 2017, o Vorcaro fecha a compra do Banco Máxima, esses fundos teriam dinheiro do traficante Oliver Ortiz, como a matéria demonstra. Em 19, o banco autoriza a transferência do controle Máxima pro Vorcaro. Em 2021, o Máxima é renomeado Banco Master, e a partir daí vem toda essa série de escândalos. Então, veja, é muito cínico, é muito mau caráter, tá? Não vou tergiversar e poupar termos, dado o volume de gente de direita e de extrema direita que tinha um contato pessoal com esse sujeito. Não é só ter
o número do seu celular no celular do Vorcaro. Porque, eventualmente, é o raciocínio que o William De Luca desenvolveu. Tudo bem, isso até poderia ser, pode. Mas aí você vai andar de jatinho com o cara, dizendo que você não sabia. O cara é seu amigão, mas você não sabia. Ah, não, ele não é meu amigo. Ah, ele tá te dando carona em jatinho, caríssimo, que sei lá, a hora deve custar 15, 20 mil reais, William, a hora de voo. Talvez até mais, eu não sei, na aviação executiva. Então, é de um cinismo e de uma desonestidade intelectual na medida em que você tem Ciro Nogueira, Rueda, Nicolas, Campos Neto, toda Tarcísio como principal beneficiário do dinheiro que fluiu para a campanha dele, Bolsonaro como principal beneficiário, e a gente tem esse cinismo tentando dizer que não, a culpa é do governo Lula, tentando resumir a questão do Master a um ataque ao STF. Fala, Demori. César, Oi. Para quem foi a candidatura presidencial que o Vorcaro doou dinheiro? Foi a candidatura do Bolsonaro, admitida pelo Valdemar da Costa Neto, presidente do partido PL. Uhum. O que o Vorcaro imaginava, César? Um Vorcaro que é um cara, o Vorcaro, e agora estamos começando a ver as pessoas que sustentaram o Vorcaro, as pessoas que criaram o Vorcaro, né? As pessoas que estavam por trás do Vorcaro. Então vamos falar o seguinte: o que é que esse grupo que tem o Vorcaro como poster boy, o que é que eles esperavam na eleição de 22 quando doam dinheiro para o Tarcísio em São Paulo e para o Bolsonaro na eleição majoritária? Ótimo. Esperavam que o Bolsonaro ganhasse. Não é? Você acha que esses caras iam apostar em cavalo perdedor? Não, né? Então, a aposta deles em 22 era que o Bolsonaro ganhasse. E tanto é a aposta que botaram dinheiro no cavalo. Sim. Ninguém bota dinheiro num cavalo que acha que vai perder. Sim. Né? Eu posso imaginar que não. Então, o próprio presidente do partido do Bolsonaro disse, com todas as letras, em uma entrevista, se não me engano, no Canal Livre da Bandeirantes, ou em outro programa, mas acho que foi no Canal Livre, que sim, o Vorcaro, através do Zetel, que é o seu cunhado pastor operador financeiro, Lagoinha, que é o papel que ele ocupa nessa organização, de operador financeiro, vamos pingar, o cara que fazia os pagamentos. Tanto é que todas as conversas do Vorcaro com ele são em relação a pagamentos. Paga aqui, paga lá, que já foi, bota dinheiro ali, bota dinheiro lá. É o Vorcaro que opera. O Vorcaro botou dinheiro na candidatura do Bolsonaro. Por quê, César? Porque o Vorcaro queria que o mesmo tipo de administração do Banco Central, quando tivesse que reconduzir o Campos Neto ou colocar outra pessoa ali, continuasse do jeito que estava, queria que aqueles diretores do Banco Central que ele cooptou e, segundo as investigações da Polícia Federal, corrompeu, continuassem onde estavam, queria que o Ciro Nogueira ganhasse mais poder ainda, porque era ministro do Bolsonaro na época do governo e foi o Ciro Nogueira que apresentou a proposta para aumentar a cobertura do FGC para 1 milhão, que beneficiaria o Vorcaro. O Vorcaro fala na conversa com a Marta Greff, então a sua a companheira, ele fala uma frase do tipo assim: o Ciro Nogueira acaba de apresentar um projeto ótimo, que vai aumentar a cobertura do FGC. O que significa isso? Que o Banco Master ia poder continuar vendendo fumaça no mercado daqueles CDBs que pagariam uma fortuna, porque se não pagasse, o FGC pagaria. Sabe quanto tempo que demora, César, para ele falar isso em relação à apresentação do projeto de lei do Ciro Nogueira lá? Minutos. O Ciro Nogueira apresenta o projeto de lei na Câmara e minutos depois, no celular do Vorcaro, tem a mensagem. O Vorcaro já sabia. Obviamente, dá para imaginar que sabia com antecedência. Então, o Vorcaro e esse grupo botam dinheiro na candidatura do Bolsonaro porque eles queriam manter o status quo que estava instaurado no governo do senhor Jair Bolsonaro. Isso é bem claro. Queriam manter poder no Ciro Nogueira, queriam manter poder no Banco Central da maneira como estava, no grupo que estava lá, que tinha sido cooptado por eles, que pelo menos até agora sabemos de 2 pessoas que estavam dentro do Banco Central que foram corrompidas pelo Vorcaro. A vista grossa que foi feita pelo BC, porque o Master já vinha sem liquidez, sem dinheiro, sem caixa nas gavetas há muito tempo, e a gente viu pelaquele relatório que o Banco Central, agora do Gabriel Galípolo, produziu e mandou para o TCU, a gente viu pelo relatório que todos os sinais de alerta foram acendidos durante a gestão do Campos Neto e praticamente nada se fez. E quando decidiu fazer, a solução era uma solução privada, como eles chamam, que era fazer o quê? Pegar dinheiro público do BRB e salvar o Master. Então, o Zetel, que é o operador financeiro do Vorcaro,
O Vorcaro, que representa uma turma, que não é só ele, que obviamente não é um cara que saiu lá de Minas Gerais sozinho, gente, foi lá para Brasília de ônibus montar um banco. Não é assim que as coisas funcionam. Nem aprovação ele teria. Isso aí passa por várias canetas, passa por várias decisões, não é da noite para o dia, não é qualquer um. Tem que ter gente que indica, tem que ter muito QI para fazer o que o Vorcaro fez e, obviamente, não fez sozinho. Essa galera toda esperava que as coisas continuassem como estavam. Sim. E aí vem a nova presidência do Banco Central, vem uma Polícia Federal que vai investigar, vem uma Operação Carbono Oculto, descobre-se o que é a REAG, descobre-se que a REAG da Operação Carbono Oculto, que segundo a Polícia Federal tem também branqueamento de capitais do primeiro comando da capital do PCC, na Faria Lima. Descobre-se que a REAG da Operação Carbono Oculto se liga ao Banco Master da Operação Compliance Zero, porque o Master, em determinado momento, ao Banco Central, segundo o relatório Vamos pingar, que o Banco Central gente. Cadê os enviou ao superchats, TCU, turma? o Master diz que não tem mais, está sem liquidez, está sem caixa, e ele terceiriza o seu caixa para a REAG. Porque ele fala o seguinte, olha, eu não tenho liquidez aqui, mas atenção, tem uma empresa aí, a tal da REAG, tem 2 fundos da REAG que são o meu caixa. Eles garantem que são o meu caixa. E quando o Banco Central vai olhar lá dentro, dentro de um fundo não tinha nada, e dentro do outro fundo tinha títulos da dívida do BESC, o antigo Banco de Santa Catarina, que tinham sido sobrevalorizados, supervalorizados, dentro da própria engrenagem da REAG. Eles passaram aqueles títulos podres de um fundo para o outro e supervalorizaram aqueles fundos em 10.000%. Então, veja, branqueamento de capitais do PCC, Carbono Oculto, Faria Lima, REAG, Beto Louco, Mohamed Primo, a denúncia do Mauro Matosinho, Banco Master, Vorcaro, esse outro traficante espanhol agora, tá tudo junto e misturado. Então a gente tem que entender de fato quem é o grupo que formou essa gangue, de onde veio esse dinheiro, para onde foram esses dinheiros, porque esses dinheiros, boa parte desses dinheiros desapareceram, ninguém gasta 1 bilhão em festa e viagem, esse dinheiro não volta mais. Já foi esse dinheiro. Congelaram 2 bi na conta do pai, se não me engano, do Vorcaro. 2 bi na conta de um terceiro. Propriedades em Paris, Nova York, Trancoso, né? Casa de 35 milhões de reais em Brasília. Tem imóvel mais caro desse grupo em outros lugares. Então, a gente está começando a tirar só a tampa. Eu sei que o debate, principalmente em redes sociais, está muito inflamado, muito emocionado, porque bate no outro, esse aqui eu gosto, esse aqui eu amo, eu estou do lado desse, a democracia, não sei o quê. Gente, isso aqui é máfia. Isso aqui é máfia. Essa investigação tem a ver com máfia. Isso aqui é crime organizado. Isso aqui, no fim do dia, o Supremo se colocou na berlinda porque o Toffoli pegou uma bomba que não devia ter pego. Sim. Porque o Toffoli sabia que ele era sócio do Tayaya e mentiu. Omitiu, melhor dizer. Omitiu a informação. O Toffoli era interessado do processo, porque ele tinha feito negócios com o Zetel. Ele não poderia jamais ter aceito ser o ministro relator desse caso, gente. Eu peço que as pessoas entendam. Tira a paixão da frente. Se fosse... Não é paixão, né, Demore? A questão é, e o André Mendonça? Eu tô pegando o mesmo argumento que o Demore tá falando. O André Mendonça não tem interesse também em abafar pro Ciro Nogueira, para essas pessoas? Esse que eu coloco. Gente, o Toffoli não é santo. O negócio do resort é indefensável. Mas será que era para ter tirado dele mesmo? Essa que é a questão. E aí a gente entra no beco sem saída, que é a discussão sobre o Supremo. Gente, R$ 99,00, 2h09 de live. Vamos fechar essa meta aí, quem puder, é muito importante. Demora está correto em relação ao Dias Toffoli. Até pode estar, mas eu tenho um ponto aí a questão. É o Mendonça? É o Mendonça o melhor ministro? Ou o Mendonça está sendo alçado pela mídia corporativa como o novo Moro? É essa a questão. Eu trago a pergunta do Lênin Streck, tá? E eu gosto do Demore é meu amigo, tá? Eu gosto dele, mas é uma questão que eu levanto. O Lênin Streck pergunta muito bem. E se o Toffoli estivesse certo? Claro, o Toffoli não tinha interesse que fosse exposto à questão do resort. Mas o resort não tem nada a ver com a liquidação do banco, gente. Tá? Moralmente, o Toffoli é reprovável, mas não tem crime.
Sérgio Moro, todo mundo ia estar arrancando os cabelos. Parem de se jogar nessa granada. É estupidez. A gente tem algum tipo de experiência com esse tipo de investigação. O Flávio é um repórter experiente. O Flávio não vai sair se jogando em cima de granada de Toffoli, gente. Tá evidente o que aconteceu aí, Mauro. pelo amor de Deus. A gente vai sair na rua defendendo isso. A gente está defendendo investigação. Aliás, o Toffoli nem investigado vai ser. Não vai, imagina. Não é no começo que se falava, não podemos pré-julgar. É verdade. Temos que dar o direito de defesa. É verdade. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. É verdade. Tem que investigar todo mundo, então. Não é verdade, porque o Toffoli não foi investigado. Não vai ser investigado. O Supremo, através do Gilmar Mendes, já disse que não vai ter investigação. O Gilmar abriu um processo que estava fechado 3 anos atrás, botou o Toffoli lá dentro, pulou a questão do juiz natural, que seria o André Mendonça, falou, não se investiga nada aqui, botou uma tampa em cima e botou para o lado. Então, assim, além da gente não ter que ficar defendendo, a gente vai dizer o quê? Que tudo bem não investigar? Tudo bem não se investigar? Ora, pelo amor de Deus, eu acho que está bem claro aqui, Vivi, que a gente está lidando com um sistema, um esquema, e todos são inocentes até que se prove o contrário, tá? O esquema, quando se olha, para qualquer pessoa que se dedicou um tempo na vida a olhar sistemas mafiosos, isso é um sistema mafioso. Você usa dinheiro de procedência não sabida, ou muitas vezes, como já diz a Polícia Federal, já sabida, do PCC. Isso está na Operação Carbono Oculto, não sou eu que estou dizendo. Então você usa dinheiro sujo, você coloca esse dinheiro sujo dentro do mercado legal, e a partir disso você começa a rodar os seus outros negócios. A gente está falando de um sistema mafioso. Não é esse eu gosto, esse aqui eu tenho que proteger, esse aqui não sei o quê. Vejam a matéria, está no site do ICL, clnoticias.com.br, a gente mandou na nossa newsletter também. Leiam a matéria e, por gentileza, também compartilhem e dá os parabéns para a Alice. Muito bom. E para o Flávio por esse brilhante trabalho de jornalismo aqui no ICL. Muito rápido, William, só para te passar, fica evidente, conforme as coisas vão aparecendo, o ICL vai realizando seu trabalho de jornalismo investigativo, o desespero do Ciro Nogueira, Vivi. Fica claro por que ele estava há 1 ano na Faria Lima, dizendo que o governo Lula acabou. A gente só não vai impeachment porque não é tão fácil quanto impeachment a Dilma, porque ele sabia. Ele sabia. Ele sabia o que viria pela frente e ele sabe que o governo Lula dá autonomia para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal e que não por acaso aí todos esses escândalos aparecem. O cerne do debate, como eu vejo, é essa fala inicial do Demori. Se o bolsonarismo tivesse sido reconduzido ao poder, a gente não estaria sabendo nada disso. E muito provavelmente o estrago dessa questão, teria sido multiplicado por um fator de 4 vezes, porque talvez ele tivesse conseguido elevar o limite do fundo garantidor de 250 para 1 milhão. A gente estaria olhando, muito possivelmente, para uma crise sistêmica, talvez. Ou talvez a coisa nem viesse a público e quem vai tomar o prejuízo, toma o prejuízo e fica por isso mesmo. Agora eu queria só, para a gente terminar o assunto, Viviane, dizer, só tem bandido na Faria Lima, hein? Só tem criminoso no mercado financeiro. É isso que vocês fazem na favela, né? Vocês estão ligados, né? Só tem bandido na periferia. Só tem bandido na favela. Curiosamente, Vivian, se a polícia gastasse mais tempo investigando e batendo na porta de banqueiro... Só para ser justo, tá, Malu? O Eduardo Moreira não era sócio do André Esteves, tá? Ele trabalhou no Pactual. Pactual é pré-BTG Pactual, tá? Ele trabalhou com o Paulo Guedes. Tá, mas não era sócio do Paulo Guedes, depois ele trabalhou na Genial Investimentos, e é o que eu sei a respeito do Edu, tá certo. A situação no crime organizado do Brasil... 99, gente, é o que falta. Estaria melhor. Bora, o dinheiro que sai da biqueira vai para essas contas aí, vai para essas transações aí. Tudo interligado. É óbvio, tem que combater o crime organizado no território, não estou dizendo que não tem. Mas... tem que bater na porta de quem manda, de onde tem o dinheiro grosso, quem é que financia o crime organizado no Brasil. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando
no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!